Dando, certo? Então, creio eu que, não somente creio, mas assim como as Escrituras nos demonstram, não existe acaso. E os que estão aqui, certamente Deus escolheu que estivesse aqui. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Salmos, na verdade, Salmo 24. Glória a Deus. Acho estranho demais minha foto aqui. Mas amém, glória a Deus. Todos abriram? Salmo 24, estou usando a versão NVI. Vou começar a leitura. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhes fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abra-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Pai, te agradeço por esse momento, te agradeço por essa palavra, te agradeço, Senhor, porque o Senhor preparou dela ser ministrada hoje, Senhor. Eu te peço que o teu Espírito incomode minha boca para falar aquilo que é da tua vontade, aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem do céu, Pai. Que o Senhor incomode os corações para escutar aquilo que vem da tua parte, Pai. Te agradeço, Pai, te agradeço pelo teu Espírito em nosso meio, te agradeço por esse texto, te agradeço, Senhor, por todos aqueles que estão aqui, Pai. Ilumina nossas mentes, ilumina nossos corações, para que possamos entender aquilo que nos foi revelado, aquilo que o Senhor concedeu que chegasse em nossas mãos, uma tradução que nós entendêssemos. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua soberania, nós te agradecemos porque o Senhor está conduzindo este culto. Eu peço, Pai, eu peço que o nome de Jesus seja exaltado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, família. Nós lemos um texto que, enfim, todos conhecem, que a maioria dos salmos escritos foram escritos por Davi. Davi, rei, Davi, poeta, Davi, como diz Pedro em Atos 2, um profeta. Davi ele escreveu esse texto no contexto no qual a Arca da Aliança estava sendo transportada da casa de Obed-edom até Jerusalém. Esse era o contexto no qual, se quiser deixar o texto aqui também, para a gente não perder de vista, Salmo 24. Esse era o contexto no qual este salmo foi escrito. O transporte da Arca da Aliança, a presença do Senhor, da casa de Obed-edom até Jerusalém. O templo ainda não tinha sido formado, mas Davi preparou um lugar. Ele pediu para que preparasse um lugar para o repouso da arca. E isso é um consenso entre os estudiosos, que esse salmo foi escrito assim, nesse contexto. Mas a Bíblia, o livro de Salmos, por ser um livro poético, um livro que faz com que nós exerçamos a nossa imaginação, ele não está falando apenas de um contexto histórico, mas também de um contexto messiânico. É um texto cujo ele aponta para o Messias. É um texto cujo ele aponta
cujo ele aponta para o fim dos tempos, cujo ele aponta para a salvação, cujo ele aponta para Cristo. Então eu queria convidar os irmãos a ler não somente ler, né, mas entender não somente no contexto histórico, mas no contexto espiritual também, no contexto onde Cristo é o centro desse texto. E eu queria falar que esse salmo, ele é dividido em sessões. Então, para a gente acompanhar, será importante ter esse discernimento. Que esse salmo, ele é dividido em sessões. Amém? Glória a Deus. Eita, perdi um papelzinho aqui. Deixa tudo certinho. Aqui. Glória a Deus. Aleluia. E a primeira sessão no qual eu quero adentrar com vocês começa no versículo 1 e vai até o 2. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-as sobre os mares e firmou-as sobre as águas. Quando Davi ele começa de um modo contemplativo, falando sobre a soberania, a majestade, sobre o Deus Criador, é importante a gente entender por que é importante saber quem Deus é. Quando Davi começa o texto falando sobre o Deus Criador, o Deus que firmou tudo, o Deus que existiu uma inteligência por trás de cada molécula, cada célula. Por que é importante que nós saibamos quem Deus é? A verdade é que muitas das nossas dificuldades, aflições, muitos dos obstáculos que acontecem na nossa vida, e acontecem muitos deles são resolvidos, se não for todos, são resolvidos com discernimento de quem Deus é. Então eu vejo nas igrejas, principalmente novo convertido, tendo problemas que a revelação já dá resposta, a revelação da palavra já dá resposta. Muitas vezes a gente vê problemas que são facilmente lidáveis com aquilo que já está escrito, com aquilo que já nos foi revelado. Por exemplo, uma das dificuldades que nós encontramos, não somente em nosso meio, mas também fora dele, por exemplo, é um problema com identidade. Problema com identidade, onde a pessoa ela acha que ela é aquilo que pensa, que ela é aquilo que ela sente, que ela é aquilo que ela possui, que ela é aquilo que os outros falam dela. Mas o contexto e o texto bíblico, ele nos dá uma resposta de quem nós somos, de que nós não somos aquilo que nós temos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós sofremos, aquilo que nós conquistamos. O texto bíblico nos diz que Cristo veio para os seus. Contudo, Cristo veio para os seus e os seus os rejeitaram. Contudo, aquele que crê nele, aquele que reconhecer, ele lhes deu o direito de serem chamados de filhos de Deus. É isso que a palavra nos diz. É uma convicção bíblica. Filhos de Deus. Olha o status que nós temos. Isso, meus irmãos, é o suficiente. É a palavra, quando nós estamos aflitos, quantos salmos tem somente sobre aflição? Salmo 46, o Senhor é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Só de salmo, a gente tem vários textos que nos garantem quem nós somos, e não somente quem nós somos, aquilo que Deus fez, quem Deus é, quem Cristo é. A Bíblia, ela nos dá essa certeza e essa convicção através daquilo que nos foi revelado. Então, por que é importante nós sabermos quem Deus é?
para sobreviver nesse mundo, irmãos. Ponto. Para saber lidar com as aflições do mundo, para saber aconselhar, para saber viver na missão dele, para saber conversar, para saber louvar, para saber tocar. A Bíblia é suficiente para nos dar todas as orientações. E tudo isso vem a partir de um conhecimento de quem Deus é. Então, quando o salmista, quando Davi, ele começa falando no seu texto: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi Ele quem fundou-as sobre os mares e firmou sobre as águas. Irmãos, saber quem Deus é nos coloca num campo, nos coloca numa posição de dependência dEle. Coloca-nos... Essa verdade põe a gente nessa prateleira de dependência total. Você não ter recurso e saber que Deus providencia. Você está doente e saber que Deus cura. Você que é órfão, saber que Deus é pai. Você que é viúva, saber que Deus cuida de você. Sabe, existe uma beleza na dependência de Deus. Existe uma beleza em estar ciente de quem Ele é, porque a partir disso nós dependemos dEle. Para a gente ter uma ideia do quão a palavra nos dá essa convicção, eu quero trazer um episódio que acontece nas Escrituras. No Evangelho de João, ali no finalzinho do capítulo 12, 13, capítulo 14, 15, 16 e 17, é tudo uma cena só. É a mesma cena, é o mesmo momento, só que divididos nesses capítulos. No finalzinho do 12, 13, 14, 15, 16 e 17, Jesus finaliza com uma oração. E o que se passa? O que se passa nessa cena? Jesus com seus discípulos, Ele dá algumas notícias para os discípulos. Primeira notícia: um de vocês irá me trair. Os discípulos. Segunda notícia: um de vocês irá me negar. Imagine, a cabeça dos discípulos já conturbada. Como assim? Será que sou eu? Já bateu aquela ansiedade, né? Outra notícia: eu vou me retirar de vocês. Beleza. Uma coisa é um discípulo que não é Deus, que não é Cristo, negar. Outra coisa é Cristo falar que irá se ausentar, vai se retirar de nosso meio. Só notícia, né? Imagine para a mente dos discípulos. A gente sabe o contexto, a gente sabe que Cristo prometeu o Espírito Santo, a gente sabe que a morte dele foi um triunfo para nós, porque nos fez sermos família de Deus, familiares de Deus. Mas na época os discípulos, eles estavam meio perdidinhos assim, né? Como assim? Um de nós irá te trair, outro irá te negar, você irá sair do nosso meio. E olha a última notícia que ele dá. Por causa do amor ao meu nome, por conta de que vocês são meus seguidores, vocês serão perseguidos. Aí acabou. Imagine, os discípulos tendo essa sequência de notícias, que na cabeça deles poderia ser algo ruim, dentro do contexto que eles estavam vivendo. E Cristo, Ele finaliza esse momento, em João 17, fazendo o quê? Colocando mais notícias, vendo que os discípulos estavam aflitos, ansiosos, preocupados, se questionando quem irá trair, quem irá negá-lo. Cristo, Ele encerra esse momento com uma oração. E olha que interessante, a gente tem esse relato vivido entre Cristo e seus discípulos, mas olha que interessante, em Filipenses capítulo 4, versículo 7 ao versículo 9, Paulo escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma,
Contudo, se apresentem diante de Deus com orações, que foi o que Cristo fez, súplicas e ações de graça. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o que Paulo escreveu? Que a oração a Deus guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, nos dando a paz que excede todo entendimento. E olha o que Cristo fez depois de episódio de ansiedade entre seus discípulos. Orou. Então, é essa convicção que a palavra nos dá. Essa convicção de saber o que fazer em cada momento. De saber o que fazer em cada situação, em cada aflição, em cada crise. E isso nos leva a um lugar de dependência dele. Nele também. A gente tem o episódio de Jó, por exemplo. A gente tem o episódio de Jó, que ali no auge da sua aflição, no auge de tudo o que aconteceu na vida dele, no auge de tudo o que aconteceu com a família dele e com seus empregados, Deus separa 3 capítulos só falando de quem ele é, para que Jó entendesse e ficasse em paz. O que resolveu a situação de Jó foi saber quem Deus era. Onde você estava, Jó? Quando eu coloquei os fundamentos do céu e dos mares? Por acaso você sabe o pensamento das nuvens? É com a sua inteligência que as águias alçam voos ao sul? Irmãos, o nosso Deus é o Deus que pensou desde o detalhe molecular, de como a água gruda em nossa mão, até o detalhe mais cósmico. E se esse Deus pensou em tudo isso, Ele não cuidará de nós? Não cuidará de nós? Então, saber quem Deus é, nos dá essa certeza, nos dá essa convicção para prosseguir com as nossas vidas, apesar de nós, apesar daquilo que fazemos e apesar daquilo que acontece no ambiente que estamos. E a segunda sessão do texto de Salmo 24, a primeira sessão, foi saber quem Deus é e como isso é importante para as nossas vidas. Então o salmista, ele abre o texto falando sobre isso. Porém, na segunda sessão, ele começa com uma pergunta no versículo 3 e com uma resposta no versículo 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Então, nessa segunda sessão, o salmista ele começa fazendo uma pergunta. Irmãos, eu amo quando a Bíblia faz uma pergunta. Sabe por quê? Porque de toda a criação, de todos os seres feitos por Deus, Ele só deu inteligência para um ser. Ele só deu inteligência para um ser. Ele deu a capacidade de pensar e discernir somente para um ser, que é o ser humano. Então, quando nós pensamos, nós descobrimos os mistérios de Deus, porque nós temos a resposta. E o salmista, ele começa com essa pergunta: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Lembra que o contexto no qual esse salmo foi escrito foi no transporte da arca da casa de Obed-edom até Jerusalém? Nós temos uma perspectiva ao ler esse texto, que é a perspectiva histórica, que Davi está falando sobre os sacerdotes que carregam a arca, porque somente os sacerdotes poderiam. Aqueles que não fizessem os ritos seriam consumidos. Porém, se tratando de um texto messiânico também, um
texto que aponta para Cristo. Eu queria fazer essa pergunta para todo mundo: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqui tem a resposta: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Talvez num contexto histórico, cultural, você não jura por falsos deuses. Talvez num contexto no qual nós vivemos, você não recorre aos ídolos, como faziam os povos da época, os povos antigos. Mas, irmãos, eu quero que nós façamos uma avaliação interna. Eu falo por mim. Eu não tenho um coração puro e nem as mãos limpas. Eu falo por mim. Essa avaliação que eu faço de mim. Talvez, que nem eu falei, a gente não recorra aos deuses falsos. A gente não recorra à idolatria. Mas o fato é que existe uma natureza pecaminosa na humanidade. O fato é que depois da queda, na verdade, a partir da queda, a humanidade ela nasce com uma natureza que pensa somente no indivíduo, uma natureza que tenta resolver as coisas com os próprios braços, com a própria justiça, uma natureza onde a ira fala mais alto do que a paciência ou a pacificação, uma natureza onde na busca pela felicidade nós entramos em vícios, uma natureza onde na tentativa de fazer o certo nós fazemos o errado. Natureza caída, natureza adâmica. A verdade é que não há um justo sequer, meus irmãos. A palavra testifica disso. A verdade é que todos nós somos pecadores e destituídos somos da glória de Deus. Carecemos da glória de Deus. Aquele que fala que não tem pecado, este está mentindo, portanto é pecador. É isso que a palavra nos traz de revelação. E existe esse conflito na nossa mente, esse conflito na nossa carne. Existe isso. Quem falar que não existe esse conflito está mentindo. O conflito de ser aceito, o conflito de tentar demonstrar aquilo que você fez, o conflito de falar daquilo que eu tenho, daquilo que eu possuo, daquilo que eu fiz, é um conflito, irmãos. Como Paulo fala, aquilo que nós queremos fazer, isso a gente não faz, mas aquilo que nós não queremos fazer, isso nós fazemos. Miserável o homem que nós somos, os homens que nós somos, miseráveis, irmãos. O pecado corrompeu tanto o ser humano a partir da queda, que agora, com o pecado na nossa natureza, na nossa humanidade, nós não podemos nos achegar a Deus de vontade própria, a menos que Ele interfira. A nossa carne não quer ler a palavra, a nossa carne não quer vir no culto, a nossa carne não quer se abrir, com que nós se abramos com as nossas lideranças, a nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer adorar, não quer, nossa carne não quer pedir perdão, a nossa carne mantém o recurso para nós mesmos, sem pensar no próximo. A nossa carne é egoísta, meus irmãos. A nossa carne é egoísta. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Irmãos, eu não tenho coração limpo. As mãos limpas e o coração puro. Eu não tenho. Mas a boa notícia
é que já que o humano, ele não consegue buscar a Deus por vontade própria, pela natureza dele, Deus fez um plano para que ele se achegue ao homem. Então, desde sempre, irmãos, desde a queda, Deus sempre se movimentou, sempre fez um passo, sempre fez um movimento para estar no meio do seu povo. Seja através de uma arca, um aviso de um dilúvio, seja através de um maná, seja através de uma coluna de fogo, de uma nuvem que cobriu o povo nos dias ensolarados, seja através de uma tenda, um tabernáculo, um templo, até que o Verbo se fez carne. E mesmo ele morrendo e ressuscitando e ascendendo aos céus, ainda assim Deus habita no meio do seu povo através do seu Espírito. E através do seu Espírito habitando em nós. Ah, meus irmãos, agora sim nós podemos subir o monte do Senhor. Não por mérito, não porque nós conquistamos, não porque eu tenho a mão limpa, o coração puro, mas porque essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia, meus irmãos. E existe uma consequência daqueles que entenderam essa verdade, que não por mérito, mas pela fé em Cristo. Existe uma consequência daqueles que entenderam e carregam consigo essa convicção de que nós não podemos nos salvar. E qual é essa consequência? O versículo 5 e o 6 responde essa consequência. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Existe uma consequência daqueles que sabem e reconhecem que não podem se achegar a Deus vontade própria. Existe uma consequência daqueles que reconhecem que não têm as mãos limpas e o coração puro, porém sabe que o sangue do Cordeiro nos lavou. Existe uma consequência, e essa é a consequência que o salmista escreve. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Eu quero destacar o finalzinho desse versículo. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. O que é justiça da parte de Deus? Muitas vezes a gente tende a rotular Deus, a entender os seus preceitos com base na visão humana. Então, para o mundo, o amor é uma coisa. Para Deus, amor é algo totalmente diferente. Isso a gente, para o mundo, o amor é um sentimento. A Bíblia nos relata que o amor é uma pessoa. O amor é Deus. O amor é uma ação. E o que significa justiça? Geralmente e com frequência o mundo tende a rotular a justiça de Deus como algo vingativo. Existem sim passagens que atribuem a justiça de Deus como algo protegendo o seu povo e resolvendo os conflitos. Existe sim. Mas também existe a justiça de Deus no que diz respeito à salvação. Como assim, Gui? A palavra é clara. Pelo pecado, pela natureza adâmica que vive em nós, a
palavra fala que nós estávamos nas trevas. A criação que rebela contra o seu Criador. A criação que dá as costas ao seu Criador. A criação que não reconhece o seu Criador. A criação que blasfema contra o seu Criador. Isso é estar em trevas, meus irmãos. Não reconhecer quem Deus é. Está no lamaçal do pecado. A palavra fala que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Porém, houve um advento, houve uma situação, houve um momento da história da humanidade onde, novamente, Deus se fez carne. Tomou os nossos pecados sobre si, como diria Isaías 53. Tomou os nossos pecados sobre si. E ali naquela cruz, a ira de Deus desceu sobre ele. E esse ato foi necessário. Esse sacrifício foi necessário para que nós pudéssemos estar aqui hoje, reunidos, falando sobre Ele, falando sobre esse advento. Então, Cristo tomou para si nossos pecados, e quando Ele terminou este feito, ressuscitou. A palavra fala que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, para a sua maravilhosa graça. Agora, antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É isso que a palavra nos garante. Saímos do lamaçal do pecado, agora estamos numa situação onde cada dia nós somos lavados. Cada dia a mais que nós criamos a intimidade com Deus, Deus regenera a nossa mente, Deus regenera o nosso pensar, nossa mente é transformada. Agora, com o coração lavado pelo sangue do Cordeiro, agora nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de amar sinceramente, com verdade. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo, ele fala assim: meus irmãos, vocês não foram comprados. Na verdade, ele fala assim: não voltem às velhas práticas, não façam aquilo que vocês estavam fazendo, porque vocês não foram comprados por qualquer coisa, vocês não foram comprados por ouro e nem por prata, mas foram comprados pelo sangue precioso do Cordeiro. E agora que vocês estão com o coração regenerados, vocês são capazes de amar uns aos outros. Esse é o poder da justiça de Deus. Fazer com que nós tenhamos a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade de ver alguém na África e falar assim: opa, vamos nos movimentar em prol disso. Só um coração regenerado faz isso, meus irmãos. Só um coração lavado pelo sangue do Cordeiro que pensa nessas coisas. Um coração disposto a vir numa quinta chuvosa depois do serviço. Um coração regenerado, meus irmãos, que não troca isso por nada. Um coração que sofreu a justiça de Deus. E para finalizar, do versículo 7 ao 10, Davi, ele conta uma história, versículo 7 ao 10. Eu quero que os irmãos imaginem esse momento junto comigo. Vou reler do 7 ao 10. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente,
o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. E eu quero que nós façamos um exercício de imaginação, porque Salmo, como um livro profético, ele nos dá essa permissão, porque ele atribui características a Deus nos quais a gente tem que pensar, porque é um livro poético. Então, por exemplo, quando o salmista fala que Deus é fortaleza, Deus não é uma parede, literalmente. Amém? Amém? Mas o que o salmista quer dizer com aquilo? Que a fortaleza protege. Então, por se tratar de um livro poético, ele força a nossa mente a imaginar. Eu quero que nós imaginemos essa situação. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas. Então, imagine grandes portas à frente de um rei, de um exército, e atrás um povo. Amém? Todos estão conseguindo imaginar comigo? E aí, o povo grita: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas. E essa abertura tem uma finalidade: para que o Rei da Glória entre. E o texto, ele fala que esse Rei da Glória, ele é o Senhor dos Exércitos também. Ali no finalzinho, no versículo 10, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E nos povos antigos, irmãos, aqueles que já viram algum filme antigo, sabe que os líderes, nos momentos de guerra, nos momentos de voltar para suas cidades, eles iam atrás do exército? Não. Eles iam no meio do exército, o líder? Não. Eles iam na frente. Eles iam na frente. Então, olha o cenário que nós montamos aqui. Portas antigas, amém? Portas antigas, o Senhor dos Exércitos na frente e atrás o seu povo, o seguindo. E o povo declarando, o povo clamando: ó portas antigas, abram-se para que entre o Rei da Glória. E o fato é, meus irmãos, que as portas só abrem porque Ele é o Rei, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. As portas não abrem para o povo. Então o povo, ele não entra nas portas antigas porque pode. O povo entra nas portas, nos portais, porque na frente daquele povo tem alguém que abriu. Na frente do povo tem alguém que abriu. E o povo só entra nesses portais por mérito próprio, por aquilo que fez, por aquilo que sente. O povo só entra, só passa naquela porta porque tem um rei que tem autoridade. Tem o Rei dos Exércitos abrindo a porta para o povo entrar. E esse texto, ele ilustra muito bem isso, que nós não conseguimos abrir os portais, nós não conseguimos entrar por mérito próprio, nós não conseguimos somente ir com os nossos pés. Se de fato nós entramos, ou no caso, vamos entrar, é porque antes um Rei da Glória abriu. Esse texto, meus irmãos, ele aborda muitos pontos. Ele aborda muitos pontos. Claramente, existia um contexto sobre esse texto, que foi o transporte da arca da aliança. Mas se a gente for ver esse texto com os olhos messiânicos, com os olhos apontando para Cristo, nós entendemos algumas coisas. De que o Senhor é o Criador de tudo, e que nele
tudo subsiste e para Ele tudo existe. Nós entendemos que nós não somos dignos de subir ao monte do Senhor. Nós não temos a capacidade de se limpar. Nós não temos a capacidade de buscar a Deus por vontade própria, a menos que Ele interfira, a menos que Ele se revele, a menos que Ele te faça buscar Ele. Olha que coisa louca. Nós entendemos através desse texto, meus irmãos, que existe uma consequência daqueles que entenderam que são pecadores e precisam de um Salvador. Existe uma consequência. As bênçãos do Senhor os acompanhará e a justiça de Deus lhes será feita. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu fico pensando, toda vez que eu penso, na verdade, sobre como eu preciso de um Salvador, só me vem à mente daquilo que eu merecia, sabe? Daquilo que eu merecia. Por não amar do jeito que Cristo ama, por não abrir minha casa do jeito que Cristo abriu os portais do céu. Meus irmãos, nunca peçam a Deus fazer aquilo que nós merecemos. Senão, nós merecemos um inferno. É pesado? É. Mas existe uma boa notícia por trás disso, sabe? Existe uma boa notícia. Que Cristo nos salvou. Que Cristo permitiu com que o nosso coração fosse limpo pelo sangue dele. Essa é a boa notícia. E outra coisa que o texto nos mostra é que se de fato entramos nas portas antigas, não foi por mérito próprio, não foi porque o exército é bom, não é porque o exército merece, mas porque existe o Senhor dos Exércitos e por conta dele as portas foram abertas. E é engraçado também, na verdade curioso, que no exército de Deus é um exército um pouco misto, sabe? É um exército que tem rico e tem pobre. É um exército que tem gente com conhecimento e gente com pouco conhecimento. É um exército de gente que é branca e de um exército de gente que é preto. É um exército daqueles que falam bem e daqueles que não conseguem articular. É um exército daqueles que nunca sofreram algo pesado na vida, mas também é um exército daqueles que foram massacrados desde sua infância. Um exército, irmãos. Um exército do povo de Deus. Abrange todas as classes, todos os status, todo o poder aquisitivo, aqueles que estão doentes e aqueles que estão saudáveis. Esse é o exército de Deus. Só que todos os indivíduos têm algo em comum. Todos clamam. Todos sabem a necessidade. Todos entendem que precisam de um perdão. Todos entendem que precisam de um Senhor. E essa é a loucura do Evangelho. Esse é o escândalo. Esse é o escândalo da graça de Deus. Não teve alguém que comprou sua vaga ali no exército. Mas Deus, Cristo, Ele nos leva aos portais eternos. Ele que abre. Ele que permite com que a gente entre. Amém? Gostaria que os irmãos fechassem os olhos.
Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por aquilo que você tem feito, Pai. Muito obrigado pela tua soberania. Muito obrigado por ter se revelado a nós. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Muito obrigado porque o Senhor se revelou a nós através da tua palavra. E agora nós sabemos, hoje nós sabemos que nós temos um Deus Pai.